Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma gravação rápida, dando sequência ao conjunto de gravações rápidas. Elas começaram, como vocês devem lembrar, com gravações rápidas sobre a metafísica e a importância da visão do ser humano. A concepção ideacional que nós tivermos a respeito do ser humano é totalmente importante. Tivemos uma gravação sobre isso. Por quê? Porque dessa visão do ser humano as consequências são devastadoras, né? Da visão de ser humano vai surgir uma noção de uma ética, né? De valores, o que é certo, o que é errado, do que é o bem e o mal, a questão da liberdade, do despotismo, do autoritarismo, que é um aspecto central da questão política, que é uma espécie de coração da organização social, de onde todas as outras grandes instituições sociais advêm. Enfim, então nós iniciamos com uma exposição sobre a metafísica e a importância da visão que se tenha do ser humano. Depois falamos da metafísica e das religiões, né? A metafísica é uma área, é um sujeito, um assunto, um sujeito de estudo, um assunto tipicamente relacionado com a religião e com as filosofias. Então, procuramos mostrar que, quando bem interpretadas, as religiões, todas elas, quando bem interpretadas, falam quase a mesma coisa. Então, os aspectos fundamentais, a nosso ver, que caracterizam a humanidade, o ser humano como indivíduo e a humanidade coletivamente considerada, tem a ver com esses dois aspectos que nós chamamos da unidade e da diversidade. E a grande tese que nós defendemos, a grande hipótese, digamos assim, é de que os problemas do mundo estão relacionados centralmente com as ideias dominantes que não apreendem, não compreendem satisfatoriamente essas duas colunas mestras da unidade e da diversidade. Então, vimos uma por uma das grandes religiões, esses aspectos da unidade, da diversidade. Depois tivemos uma gravação rápida sobre a metafísica e a filosofia. Falamos, por exemplo, da filosofia de Platão e de outros filósofos importantes, como Francis Bacon, até pensadores recentes, como o Sr. Krishnamurti, mostrando que esses aspectos da unidade e da diversidade estão contemplados no pensamento, na mensagem desses grandes filósofos. Depois chegamos à metafísica e à ciência, que normalmente é uma coisa geralmente considerada como coisas que não têm muito a ver. E nós procuramos mostrar que tem tudo a ver. Hoje ou na próxima gravação rápida, acredito que hoje não vai dar para vencer todo esse assunto que nós vamos tratar hoje, que é a metafísica e a ética. Então, nós tivemos 3 gravações rápidas para mostrar aspectos científicos, sobretudo das diversidades, né, de como apreender cientificamente a diversidade de compreensão dos seres humanos. E, claro, como a minha área é ciência política, e como essa área teve grandes cientistas como o Sr. Philip Converse, que junto com seus colegas lá da Universidade de Michigan desenvolveram uma metodologia amostral e categorias de análise que apreendem muito bem essas enormes diferenças de consciência entre a população como um todo, né? Desde o aspecto da elite, o aspecto de toda uma parcela intermediária, que lá nas categorias de Philip Converse ele chamou o grupo dos ideólogos, dos quase-ideólogos, depois o grupo dos interesses de grupo, depois o grupo da natureza dos tempos, descendo, né, nesse nível de conscientização, e finalmente o que ele chamou lá o grupo sem consciência tipicamente política, né? Enfim, tudo isso nós vimos com um certo vagar em 3 gravações rápidas, e agora então nós chegamos a essa questão da metafísica e da ética. Eu selecionei algumas
citações para nós tratarmos desse assunto. Acredito que hoje vai ser a primeira, acredito que teremos mais uma gravação subsequente sobre esse tema ainda. Eu gostaria só de lembrar a vocês que nós lá nas aquelas nossas lives, testes que introduziram essas gravações rápidas, nós colocamos a imagem de uma cachoeira, de uma cascata, em que lá em cima nós tínhamos a metafísica, depois nós tínhamos a ética, depois nós tínhamos as grandes instituições sociais e lá embaixo nós tínhamos os problemas, a situação social da humanidade em termos dos grandes problemas que o mundo enfrenta. É desnecessário dizer que a nossa época está enfrentando problemas enormes e, a nosso ver, esses problemas estão se agravando. Claramente, a nosso ver, esses problemas estão se agravando. Bem, então, lá nós falamos da metafísica, né? Citamos, por exemplo, Schumacher, citações muito interessantes do Ernest Schumacher no livro O Negócio é Ser Pequeno, onde ele elabora sobre isso, que as ideias centrais de uma época dizem respeito à metafísica e à ética, né? E que, embora a ciência moderna tenha dificuldade em apreender essas ideias, que mesmo assim elas não podem estar distantes da realidade, da verdade. Se essas ideias, devido à sua importância, se elas estiverem distantes de uma harmonia com a natureza, ou seja, com a verdade científica, essas ideias nos conduzirão a catástrofes. Tudo isso nós já vimos, tá? Nas nossas gravações. Então hoje nós vamos começar a tratar mais especificamente desse segundo nível, né? Nós estamos descendo naquela cachoeira, vamos no futuro chegar lá aos problemas humanos e agora nós vamos tratar uma ou duas vezes da ética, da metafísica, a sua relação com a ética, né? Com o que normalmente se chama vulgarmente da moral, a moralidade, né? Os valores morais, os valores do comportamento, que é certo, que é errado e assim por diante, né? E depois chegaremos nas grandes instituições, como a metafísica e a ética influenciam decisivamente as grandes instituições e como essas grandes instituições sociais, ou seja, as formas, os sistemas políticos, econômicos, educacionais e assim por diante, como eles determinam totalmente as grandes instituições e como essas grandes instituições sociais estão ligadas com os problemas que nós estamos enfrentando, a humanidade está enfrentando, certo? E que, a nosso ver, estão se agravando. Bem, então isso é uma pequena introdução. Nós vamos iniciar hoje com uma espécie de recapitulação sintética do que foram aquelas 3 últimas exposições, as últimas gravações rápidas em que nós tratamos da ciência. Aqui nós temos uma última tabela com dados que demonstram, a nosso ver, claramente o fracasso dos sistemas políticos da atualidade. Então, essa tabela, eu gostaria que você mostrasse, ó, ela é uma tabela que fala da opinião da população a respeito dos políticos. Tá? Então vamos ver o que eu escrevi aqui. Isso aqui está naquele nosso livro, que é de errado que é política. Aqui, a tabela abaixo, a respeito da credibilidade dos políticos, é bem gráfica acerca dos resultados do processo de escolha dos dirigentes políticos numa democracia liberal, que é o sistema que nós temos no nosso país e hoje em dia na maioria dos países do mundo. Esses dados são sobre a credibilidade merecida por aqueles que deveriam ser o que uma nação tem de melhor. Ou seja, os nossos dirigentes do executivo, do legislativo, que fazem as nossas leis, do judiciário, etc., deveriam ser o que a nação tem de melhor, obviamente, porque eles têm uma responsabilidade imensa nas suas mãos. Então deveria ser o que uma nação tem de melhor, pois ocupam os postos de maior responsabilidade. Pesquisa é do Instituto Ibope, foi publicada no jornal Zero Hora em agosto de 1987. A pergunta apresentada foi a seguinte: você concorda ou discorda das afirmações abaixo usadas para descrever a atuação dos políticos? Então vamos ver. Primeira afirmação: só fazem política em interesse próprio.
Ou seja, a população, 80% concorda com isso. 17% discorda e 3% não sabia, não respondeu. Então veja, é uma absoluta maioria, uma maciça maioria que concorda com isso, que os políticos só fazem política em interesse próprio. Segunda afirmação, se preocupam com os interesses do povo. Só 30% concorda, 60% discorda. Ou seja, coisa que os políticos deveriam mais fazer é se preocupar com os interesses do povo como um todo, do bem-estar da população, da sociedade como um todo. 60% discorda, ou seja, está coerente com a primeira resposta, que eles fazem política em interesse próprio. Terceira afirmação, mesmo os honestos acabam se corrompendo. 66% concorda, 26% discorda e 8% não sabia, não respondeu. Não cumprem o que prometem na campanha. 89%, praticamente 90% da população concorda. Ou seja, os políticos são mentirosos, são falsos. Prometem coisas demagogicamente e não cumprem. 90% da população. É impressionante. Se isso não é um atestado do fracasso desse sistema, então eu não sei mais o que é. Só defendem a seguinte afirmação, aqueles que ajudaram a se eleger. 73%, de novo, uma maioria maciça, esmagadora, concorda. Só defendem aqueles que ajudaram a se responder. Isso para uma pessoa que conhece o tema político é uma obviedade, né? Mas o importante é que a população como um todo concordando com isso maciçamente. Desfrutam de muitas mordomias. 92% da população concorda. Ou seja, a imoralidade desse sistema. As pessoas que deveriam cuidar do interesse do povo, da sociedade como um todo, estão preocupadas com seus interesses privatistas, pessoais ou de grupo. Desfrutam de muitas mordomias, uma vergonha institucionalizada num país como o nosso. E na maioria dos países do mundo, com poucas exceções. Só lembram do eleitor na hora da eleição, 93%. É impressionante, né? Então, esse quadro é um claro atestado acerca da incompetência desse sistema de escolha dos dirigentes políticos. Se isso aqui não é um atestado cabal da falência desse sistema, eu não sei mais o que é. Vamos adiante. Bem, aqui uma citação que eu vou passar rapidamente desse grande cientista político C.B. Macpherson, da Universidade de Toronto, no Canadá, onde ele afirma esse fato. Nós já vimos isso nas nossas outras gravações rápidas sobre ciência, não vamos voltar. O que ele afirma aqui? Que um sistema depende da visão que nós temos a respeito das capacidades do ser humano. Um sistema político que exigisse, por exemplo, que os cidadãos tenham mais racionalidade ou mais zelo político que tenha ostensivamente agora, e mais do que se poderia esperar em qualquer circunstância social que se chegue, não mereceria muita defesa. Ora, isso aqui casa como uma luva para esses sistemas democráticos liberais. Ou seja, se espera que os eleitores tenham uma racionalidade que eles não têm, nunca tiveram, e não num prazo que se possa imaginar, não terão. Por quê? Porque nos países mais ricos, com um sistema operacional mais universalizado e tal, ainda existe, como nós já mostramos nas nossas gravações sobre a metafísica e a ciência, ainda existe uma enorme diferença, né? Então, imagina os países pobres, né? Enfim, como resultado desses dados que nós apresentamos, principalmente com as categorias analíticas do Philip Converse, nós chegamos a essa conclusão, né, que há um papel decisivo das classes intelectuais. Aqui nós temos uma citação oriunda da literatura espiritualista, vamos chamar assim, também de novo, né? Aquelas classes intelectuais reagindo sobre as massas ignorantes que elas atraem e que olham para elas como exemplos nobres e qualificados a serem seguidos, degradam e moralmente arruinam aqueles que eles deveriam proteger e guiar. É apenas mais uma corroboração
né, aqui no campo da ciência, aqui no campo da espiritualidade, a respeito do absoluto domínio das classes intelectualizadas, que nós chamamos aqui de elites, sobre a população como um todo. E nós já mostramos vários dados sobre isso, não é o caso de nos alongarmos aqui. De novo, uma outra citação aqui da senhora Helena Blavatsky, falando da mesma coisa, da importância decisiva dos líderes de pensamento. Vale a pena ler. Essa nossa geração parece exibir apenas uma compreensão espiritual muito rudimentar, enquanto aparentemente desenvolvida em intelecto na máxima extensão possível. Essa é de fato uma época dura e materialista. Várias vezes nós já repetimos isso, né? Isso aqui, Madame Blavatsky falou lá no final do século XIX. Nós estamos falando no início do século XXI. As nossas elites estão dominadas pelo materialismo cientificista. Claramente isso, claramente. Já fiz várias vezes. Só que é interessante aqui que ela falou isso lá no final do século XIX. Então, um fragmento do quartzo brilhante é o seu símbolo apropriado, o símbolo, né, dessa geração que ela está falando lá no final do século XIX. Contudo, que época e geração estamos falando? Ela pergunta. Não daquela das massas, pois elas mudam apenas pouco de geração em geração. Não, falamos sim da classe educada, dos líderes de pensamento, dos controladores e simuladores da opinião daquele grande grupo social intermediário que se situa entre os altamente cultos e os brutamente ignorantes. Parece que ela leu o Philip Converse 100 anos antes. Né? Por quê? Porque o Philip Converse mostra, ele chega a usar a expressão que o grupo intermediário, que é o grupo lá do interesse de grupo, aquele grupo intermediário, ele chega a dizer que eles têm o que o Philip Converse chama de ideologia por procuração. Eles dependem completamente dos líderes de opinião, já o grupo intermediário. A Madame Blavatsky falando isso há 100 e tantos anos atrás. É simplesmente fantástico, né? Isso dá credibilidade. Não estou aqui endeusando, sou uma pessoa que os meus livros estão aí, escritos, fazendo inclusive críticas em alguns aspectos do trabalho da senhora Blavatsky, mas nós precisamos reconhecer a grandeza dessa alma, né? E quando ela acerta no bumbo, quando ela fala verdades com tremenda antecipação, está aí. Temos que mostrar e temos que agradecer o trabalho dessa grande alma. Então ela diz, para concluir, eles são os céticos de hoje, eram naquela época e são hoje. Os mesmos céticos de hoje, que dominam a opinião pública, influenciando esse público intermediário que influencia o resto da população. Eles são os céticos de hoje, são tão incapazes de se elevar à sublimidade das filosofias vedantina e budista quanto uma tartaruga de voar alto como uma águia. Ou seja, há uma síntese de tudo que nós estamos tentando falar aqui, né? Em que sentido? As elites são influenciadas pelo materialismo, eram e continuam sendo. E elas são tão incapazes de se elevar à sublimidade das filosofias vedantina e budista quanto uma tartaruga de voar alto como a água. Aqui, né, nós acrescentaríamos, elas também são incapazes de se elevar à sublimidade de uma reta interpretação da simbologia cristã. E como nós já dissemos, citando a doutora Ana Quintos, quando bem entendidas, todas as tradições religiosas vão falar praticamente a mesma coisa. Madame Blavatsky, naquela época, estava muito preocupada em combater os missionários cristãos lá na Índia, né, que diziam que aquilo que as filosofias indianas, seja vedantina, seja budista e etc., eram superstições. E então ela assumia essa bandeira, né? Ela e o coronel Walcott se tornaram budistas, né? Porém, aqui no Ocidente, mesmo dentro da mesma organização, a doutora Anna Kingsford mostrou brilhantemente, genialmente, eu diria, que quando bem interpretada, todas as grandes tradições religiosas se aproximam muito, como escreveu o Teilhard de Chardin, tudo que se eleva se aproxima, tudo que se eleva converge, tudo que se eleva, que se aproxima da verdade, converge.
Então isso é verdadeiro para a ciência, é verdadeiro para a filosofia, é verdadeiro para as religiões. Bem, nós procuramos mostrar isso comparando todas as grandes religiões quando falam da unidade e da diversidade. Então, nós procuramos mostrar e vamos procurar mostrar cada vez mais que essas visões metafísicas, por não encontrarem espaço no campo das elites do último século, digamos assim, dos 100 e poucos últimos anos, hoje, na segunda metade do século XX, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, já falei, vou repetir isso, o mundo é dominado por duas grandes constelações de ideias, pelo menos no campo da ciência social. As ideias liberais e as ideias marxistas. Ou, se quiserem, neoliberais e neomarxistas, porque é o liberalismo do nosso dia, o marxismo do nosso dia, que não são exatamente iguais ao que foram lá na concepção dos seus idealizadores, né? Então, pegando o liberalismo, mas já falamos um pouco do marxismo, vamos voltar a falar nisso no futuro, quando tratarmos das grandes instituições liberais e marxistas, eles têm uma visão de ser humano em grande medida igualitarista. O liberalismo, aqui tem uma citação, o liberalismo clássico afirmava que, abolidos os privilégios, estabelecida a igualdade de direitos, não haverá tropeços no caminho de ninguém para a busca da felicidade. Por quê? Porque a natureza fez os homens tão iguais na capacidade física e intelectual que qualquer pessoa pode matar, mas não superar outra em astúcia. Seja essa ideia homo homini lupus, que estava na origem lá do pensamento, já na última defesa do absolutismo, em Thomas Hobbes, na sua obra Leviatã, e que ela é absorvida pelos primeiros filósofos liberais, essa visão igualitarista de que o ser humano é o lobo do ser homem, de todo ser humano. Homo homini lupus. Certo? Então, por isso vem toda, como nós analisaremos no futuro, vem todas as... Por causa dessa visão central, vem toda uma ética e vem um desenho dos grandes sistemas, das grandes instituições sociais, como os sistemas democráticos liberais que nós temos hoje. Aqui, sintetizando de uma forma muito brilhante, a meu ver, nós temos duas pequenas citações do Winston Churchill, aquele grande líder político inglês da época da Segunda Grande Guerra Mundial, sobre a democracia. Winston Churchill era um grande defensor da democracia liberal. Porém, não era um idiota. Vejam o que ele fala aqui. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma do governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Olha a genialidade desse líder político. Ele defendia a democracia, mas o que ele diz? A democracia tem muitos defeitos, mas só que não inventaram nada melhor. Então, se isso é o menos ruim que nós temos, fiquemos com isso. Não vamos sair disso para uma coisa pior. Se tivermos que sair disso, vai ser para uma coisa melhor. Mas como ele diz, todas as outras formas que foram tentadas de tempos em tempos são piores. Mas ele é sarcástico, ele diz, né? Ninguém pretende que ela seja perfeita. Ou seja, ela tem defeitos, mas as outras propostas são piores, né? Vejam agora aqui essa última pequena citação dele. O melhor argumento contra a democracia, ele se refere, né, à democracia liberal, é uma conversa de 5 minutos com um eleitor mediano. Parece que ele leu o Philip Covey de novo, com meio século de antecedência, né? Porque realmente isso é o melhor argumento para o fracasso desse sistema político. Agora, ao mesmo tempo que estamos criticando o sistema, temos que concordar com o senhor Churchill. É ruim com ela, pior sem ela. Só que hoje em dia nós precisamos atentar para os defeitos, o fracasso desse sistema e buscarmos novas formas de democracia, mais perfeitas, mais evoluídas, mais competentes, mais justas e mais competentes.
Não podemos, o mundo está avançando rumo a catástrofes. E se nós não questionarmos as nossas matrizes ideacionais, metafísicas, éticas e as nossas grandes instituições, o mundo se dirige claramente para grandes catástrofes. Então está na hora de começarmos a pensar sobre isso. Aqui uma outra citação interessante. O mundo em geral e a cristandade em especial, abandonados por 2000 anos o regime de um Deus pessoal, bem como de seus sistemas políticos e sociais basados nessa ideia, agora provaram-se o fracasso. Aqui é um pouquinho profundo, eu vou muito rapidamente comentar o que esse grande ser está querendo dizer. Que se nós não basearmos a nossa visão de mundo, a nossa visão de ética e a formatação das grandes instituições das nossas sociedades em premissas corretas, numa lógica reta e em premissas corretas, nós vamos para o fracasso. Que é o que está aí. Por isso que eu comecei com aquela tabela, agora cito essas citações geniais do Winston Churchill para reiterar essa ideia de que os sistemas políticos sociais baseados... Por que ele está falando um Deus pessoal? É uma questão letal, tanto para a metafísica, quanto para a ética, quanto para os grandes sistemas. Porque quando você tem a ideia de um Deus pessoal, você abre mão da ideia de grandes leis. Então você cria uma antítese, um conflito entre metafísica e entre a ciência contemporânea. A ciência contemporânea busca leis. Mas isso, quando bem interpretado, isso não está em antagonismo com as religiões. É o que nós vamos tentar, se der tempo hoje ou na próxima gravação, expor para vocês. Nós precisamos trabalhar em cima de leis e não de opiniões, de crenças e assim por diante. Sinteticamente é isso que esse grande ser está dizendo. Aqui, o mesmo grande ser, nessa outra estação, ele fala com mais clareza isso que eu estou falando. Vou ler. Para serem verdadeiras, a religião e a filosofia devem oferecer a solução de todos os problemas. Que o mundo esteja em tal má condição moralmente é uma evidência conclusiva, ou seja, moralmente quer dizer ética, que nós temos uma miséria ética na nossa época, é uma evidência conclusiva de que nenhuma de suas religiões e filosofias jamais possuíram a verdade. Aquelas das raças ditas civilizadas, isso aqui é um texto lá do século XIX, menos do que qualquer outra. Por quê? Porque criticavam as raças ditas civilizadas, a Europa, a Inglaterra, que naquela época era o país mais poderoso do mundo, mais industrializado do mundo. Eles diziam que lá as religiões e as filosofias lá da Índia eram coisas de segunda, terceira categoria. Então ele está dizendo aqui não, as civilizadas, as cêntricas, os países mais industrializados, mais poderosos militarmente, etc., menos do que qualquer outra. Não possuem a verdade tanto ou menos do que as outras, que já são ruins, como ele diz, nenhuma delas possuíram a verdade. É uma afirmação muito forte, não é fácil de entender isso. Eu posso dar uma explicação rápida para isso, para ajudar a compreensão dessa frase até aqui, dessa citação até aqui. O que esse grande ser está querendo dizer? Que se nós olharmos para as religiões, você tinha lá na sua origem grandes seres, seja Krishna, seja Buda, seja Hermes, seja Jesus Cristo, seja, enfim, grandes profetas, grandes seres. À medida que essas instituições, peguemos por exemplo o cristianismo, poderíamos pegar o budismo, poderíamos pegar o hinduísmo, só que o hinduísmo já é tão antigo que fica difícil, mas poderíamos pegar também. Mas vamos pegar o cristianismo que nos é mais conhecido, e que está na base da civilização ocidental, que tanto nos interessa, como eu já falei tantas vezes, para o bem e para o mal. Se o cristianismo, uma coisa eram os ensinamentos de Jesus, o exemplo de Jesus, a vida de Jesus, dos seus seguidores, dos seus apóstolos, Outra coisa é quando o cristianismo passou a ser chamado de cristianismo, se tornou, por exemplo, religião da principal
nação da época, pelo menos no Ocidente, que era claramente o Império Romano. O cristianismo, conforme ele se tornou religião oficial do Império Romano, já não tinha praticamente, ou tinha muito pouca coisa a ver com o cristianismo original. Vocês estão entendendo? Então, quando a religião se tornou uma religião, ela já não tinha, já estava degenerada. Vamos pegar o exemplo do budismo. O cânon budista foi estabelecido 300 anos depois da vida do senhor Gautama. Siddhartha Gautama, ou seja, o Buda. Então vejam, quando aquilo se tornou uma organização, a coisa já, muita água tinha passado por baixo da ponte. Então, quando a religião se cristalizou como uma forma de organização, ela já estava degenerada. É isso que você está querendo dizer. Claramente isso. No caso do cristianismo é patente para quem conhece um pouco a história do cristianismo, pouca gente conhece, né? A chamada patrística dos padres, dos primeiros padres, grandes pais da igreja, de Jesus, e depois como ela veio se constituir, como ela veio se degenerar, até que ela se tornou, por exemplo, a igreja de Roma, a religião de Roma. Bem, então ele diz, vejam o que nos interessa aqui para a questão ética, as explicações corretas e lógicas sobre a questão dos problemas dos grandes princípios duais. Eu botei em negrito itálico aqui. O certo e o errado, o bem e o mal, a liberdade e o despotismo. Liberdade e despotismo é o coração da problemática política, até hoje. A dor e o prazer, o egoísmo e o altruísmo. Como é que você explica isso? A dor e o prazer nesse mundo. Vocês sabem, eu já falei, eu estudei um pouquinho de medicina, não me formei em medicina, mas estudei 2, 3 anos lá de medicina. Uma das coisas que me impactou muito naquela minha juventude é como é que eu ia fazer lá um estágio nas enfermarias lá em Porto Alegre, onde eu morava e me criei, da Santa Casa de Misericórdia, e eu ia visitar enfermarias lá com crianças de 5, 6, 7 anos com leucemia. Naquela época, estou falando de 50 anos atrás, 50 não, 40 e tantos anos atrás, 40 e tantos anos atrás, a maior parte das formas de leucemia não tinha cura. Hoje, grande parte delas tem, muitas não tem ainda. Mas naquela época não tinha. Então eu via aquelas crianças, era chocante, né? E eu me perguntava, mas como esses inocentes estão enfrentando essa dor? Qual é a explicação que esses materialistas dão para isso? Eu pergunto a vocês. Não tem explicação. Por isso que esse grande centro das explicações corretas e lógicas, é um exemplo que eu estou dando sobre a questão dos grandes princípios duais, o certo, o errado, o bem e o mal, a liberdade. Eu sou um cientista político, entendeu? Não tem solução. Estou tentando mostrar os sistemas políticos que nós temos aí não são ruins, eles são muito ruins. Mesmo a democracia liberal, se eu quiser dar força e concordar com Winston Churchill, ele diz que ela tem muitos defeitos, mas é o melhor que inventar. Talvez ele tenha razão, é o melhor que nós tivemos a capacidade de inventar, mas olha a porcaria que é, olha a miséria que é. Por isso que eu comecei com aquele quadro hoje, para mostrar a miséria que é esse sistema. Mas talvez seja o menos ruim, talvez seja. Então, enquanto nós não temos nada melhor, que a gente respeite, preze esse sistema que está aí. Mas busquemos ansiosamente por uma formatação melhor. E para isso nós precisamos de uma metafísica melhor, de uma ética melhor e de grandes instituições melhores. Bem, então ele está dizendo, são tão impossíveis as explicações retas e lógicas para esses grandes problemas duais, sem falar no egoísmo, do altruísmo, que é outra coisa que não tem explicação, são tão impossíveis para elas hoje quanto eram em 1881, quando esse texto foi escrito. Hoje nós diríamos 2020 anos atrás, né, porque ele está se referindo à idade cristã, né? Enfim, estão tão longe da solução como sempre estiveram. Vamos adiante, pessoal. Quanto tempo nós já temos, Gil? 34 minutos. Quanto? 34 minutos. 34. Vamos dar mais 5 minutinhos aí. Aqui uma citação interessante, que de alguma maneira tenta sintetizar. Eu até não coloquei aqui, até vou colocar. Essa citação é da senhora Radha Burnier, que é uma ex-presidente internacional
da Sociedade Teosófica. Isso aqui eu fiz às pressas, nos últimos dias, essa coletânea, então tem alguns pequenos errinhos como esse aí. Não erros, não havia colocado o nome da autora da citação. Então, o que diz a senhora Radha Burnier? Já é falecida, uma ex-presidente mundial da Sociedade Teosófica. Até a teocentricidade do cristianismo bíblico, que dominava o mundo na Idade Média, foi substituída pelo orgulho, na Idade Moderna, claro, né, pelo orgulho de uma espécie que acreditou ter se elevado ao pináculo de um gigantesco processo conhecido pelo nome de evolução. Somos nós, é a humanidade na atualidade. A vontade de Deus, os mandamentos religiosos e as leis morais da época, né, medievais, todos esses enfraqueceram até a insignificância perante a imagem do homem a respeito de si mesmo como um pensador e um criador. Eu não diria insignificância, mas certamente no campo das elites elas se tornaram praticamente significantes. E como as elites, como já disse várias vezes, vou falar outras tantas, como as elites decidem tudo no campo social, tudo e mais um pouco, então né, a senhora Rabuduê, que não era uma cientista social, tudo bem que ela diga insignificância, não. Para a maioria da população, as religiões ainda são muito importantes. Só que elas não têm voz. As elites é que têm voz e que formatam as grandes instituições, né? Como nós já vimos, claramente isso. Então, elas se enfraqueceram, sobretudo no campo das elites. A imagem do homem, às vezes de si mesmo, como um pensador e um criador, se tornou hegemônica, dominante no campo das elites. Como resultado dessas forças, crescentemente o indivíduo passou a ver a si mesmo como uma entidade absolutamente independente. É o individualismo. Aquele C.B. Macpherson, por exemplo, ele tem uma obra muito séria que fala do individualismo do Ocidente. É lógico que o liberalismo tem tudo a ver com o individualismo, né? Óbvio. Então, como resultado dessas forças, passou a ser o ser humano da elite, sobretudo da mulher, passou a se ver como uma entidade absolutamente independente com o direito incondicional de promover seu próprio progresso e de satisfazer os seus desejos a respeito de como isso afete as outras formas de vida. É a competição que nós temos aí, né? O laissez-faire, laissez-passer, que até hoje domina a humanidade. É só ver a globalização da nossa época, os países competindo entre si, as grandes corporações competindo entre si, dentro da maioria dos países, né? As economias liberais predominando, seja no nosso país, seja na maioria dos outros. Então, a nova moralidade, essa da idade moderna e contemporânea, está baseada na descrença de um propósito consciente ou inteligente por detrás do processo evolutivo. É o materialismo. Se tudo começou com Big Bang, tudo é fruto da randomicidade dos átomos, das partículas subatômicas, né? E o materialismo vê assim, não existe um propósito maior por trás da randomicidade da matéria. Tudo é um acaso, né? Então, se tudo é uma questão de acaso, a pessoa deve jogar o jogo espertamente e tratar de que as oportunidades lhe sejam mais favoráveis. É o que nós vemos no mundo de hoje dominando as nações. É isso, né? Bem, eu acho que nós vamos parar por aqui, pois na nossa próxima gravação vamos continuar com mais um conjunto de citações e vamos concluir, espero que já na próxima gravação rápida, vamos concluir esses comentários entre metafísica e a ética, mostrando ou iniciando a mostrar a vocês a questão da importância da ciência na nossa época. Por várias razões, a principal delas, né, mas há outras razões que nós vamos começar a mostrar para vocês, a principal delas é que a ciência domina o pensamento das elites, o que se chama o método científico, a metodologia científica, para o bem e para o mal. Espero que na próxima gravação rápida a gente vai tratar mais desse assunto da metafísica e da ética e vamos concluir com essa questão da ética e a ciência. Obrigado, pessoal.